Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar nossa live de hoje. Hoje eu trouxe um tema um pouco diferente do que eu costumo falar. Diferente não, na verdade, né? Eu gosto de falar de patologia clínica em geral, de exames laboratoriais, mas eu costumo falar muito de hemácias, porque eu tenho uma paixão muito grande por hemácias, né? Seja por conta do próprio hemograma, seja por conta das transfusões sanguíneas. Eu acabo falando mais de hemácias, mas eu achei que eu já estava falando muito de hemácia há muito tempo seguido, né? E a gente decidiu, então, essa semana dar uma variada, tá? Então, essa semana nós vamos falar sobre leucócitos, porque foi o que ganhou a enquete. Nós fizemos uma enquete, então, sobre leucócitos ou plaquetas. Ficou muito apertado inicialmente, estava menos de 1% de diferença. E aí depois o negócio mudou e foi quem ganhou, na verdade, com 10% de diferença. Eu fui lá, apertei o pessoal, pedi para que me ajudassem a decidir e vocês escolheram, então, que essa semana a gente deveria falar sobre leucócitos, tá? Então, é muito importante que vocês estejam aqui comigo. Quem votou em leucócito, quem votou em plaqueta, calma que a gente vai falar também, tá? Porque também tem assuntos extremamente importantes pra gente tratar na questão plaquetas. E dentro do tema leucócitos, nós também temos várias coisas pra falar. Essa semana, então, eu pedi sugestões e a sugestão é uma sugestão muito legal que me mandaram, né? Porque eu dei aula esse final de semana na pós e o pessoal da pós teve bastante dificuldade para entender uma coisa. Ou na verdade não é nem que teve dificuldade para entender, mas que realmente quando essa questão, né, apareceu, eu vi que muita gente, não só esse final de semana, mas vários outros que eu vou trabalhar, eu já vi que muita gente tem dificuldade em entender sobre leucograma de estresse. Quem é realmente esse tal leucograma de estresse, né? Então é isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque muitas vezes a gente pensa que a gente sabe e não sabe lidar com isso, tá? Mesmo que a gente saiba, muitas vezes ainda ficam algumas dúvidas, tá bom? Então, se você tá chegando agora, eu vou pedir para que você envie essa live, envie tem um botãozinho aí, né? Um aviãozinho que fica aí no canto direito. Envia pro pessoal, chama mais gente para vir para cá com a gente, tá? Para que todo mundo possa escutar sobre isso, porque é muito importante esse assunto que a gente vai falar, certo? Outra coisa importante é, se vocês tiverem dúvidas ao longo da nossa live, guardem a dúvida, porque no final eu vou responder tudo que vocês me perguntarem, tá bom? Então não se esqueçam que eu vou responder, então guardem, porque às vezes durante a hora que eu tô falando, eu não consigo enxergar direito o que tá aqui, tá? Eu coloco uma luz aqui pra melhorar, pra vocês conseguirem me enxergar melhor, e as letrinhas são pequenas, eu também não enxergo muito bem, então eu peço que vocês esperem, porque aí eu vou focar, né, em respondê-los, certo? E hoje também nós temos uma surpresinha pro final da nossa aula, então não deixem de ficar até o final, tá? Porque nós temos uma surpresa, uma coisa esperada há muito tempo. Eu só vou adiantar, tá bom? Vou dar um spoiler aqui pra vocês. É uma coisa esperada há muito tempo, certo? Faz mais de 1 ano e meio que as pessoas estão esperando por isso. Então aguardem aí que no final da nossa aula hoje, da nossa live, eu vou falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a principal questão que eu quis trazer hoje para vocês foi a diferenciação, né? Sobre o que realmente é um leucograma de estresse. Porque implica em duas coisas muito importantes. Primeiro, eu não confundir um com o outro, tá? O estresse agudo do estresse crônico, já que isso vai mudar muito, né? A questão do diagnóstico, a questão do tratamento do animal, e eu também saber as interferências que esses resultados podem causar e principalmente esses resultados, né, que vão
aparecer se eles também não podem se confundir com outros leucogramas, inclusive com leucogramas inflamatórios, tá? Que é um tema para uma outra live que a gente vai trazer, mas que sim, pode ser confundido com com essa questão que a gente vai trazer hoje, tá bom? Então, assim, o que eu quero colocar em primeiro lugar? O que a gente chama de estresse? Né? Estresse é toda situação que quebra a homeostase do organismo, tá? Então, qualquer situação que o animal for submetido, né, que houver, então, de alguma forma, essa quebra dessa homeostase, o organismo ele vai procurar alguma forma de subsídio, tá? Para que ele possa se adaptar a essas situações adversas que vão acontecer. E isso tanto no estresse agudo quanto no estresse crônico, ok? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, tá? Então, assim, quando eu falo de estresse agudo, eu tô falando de uma situação que tá acontecendo um medo, uma situação de coleta, por exemplo, tá? Um desconforto momentâneo, né? Que aquele animal foi submetido e que tanto cães quanto gatos aí podem passar por isso aí, e que nesse momento quem está sendo liberado são as catecolaminas, tá? Eu particularmente não gosto de chamar essa situação de estresse, certo? Até para que não se confunda. Eu gosto de chamar isso de como a gente vai falar de leucograma especificamente, né? De um leucograma de excitação, tá? Ou ainda de uma leucocitose fisiológica, tá bom? Hoje não, Dri. A Adriana tá perguntando se está sendo transmitida no YouTube também. Nesse momento não, tá bom? Mas depois ela vai pro YouTube. Mas fica aqui comigo hoje, tá bom? Não vai embora não, fica aqui comigo, tá? Até porque daqui 2 semanas nós temos uma surpresinha e o YouTube vai entrar com a força total. Tá bom, meu amor? Fica aí. Bom, então, gente, quando eu tô falando dessa situação, né, de estresse agudo, a gente tem que ter, então, em mente que vai haver uma resposta diferente entre cães e gatos, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque fisiologicamente eles são diferentes, né? Em relação aos compartimentos também, aos compartimentos sanguíneos também. Então, quando eu falo desse estresse agudo, eu preciso que a gente entenda o seguinte, a resposta nesse momento, eu vou ver minha amiga Ana Paula aí, eu já vou falar de gato, só porque você chegou, Paulinha. E nesse momento, a resposta do gato, ela é muito mais intensa do que do cão. Por que isso, gente? Eu só vou saber isso se eu entender fisiologia, tá? E a gente já vai falar sobre isso também, tá bom? Já o estresse crônico, que é o que eu gosto de chamar de leucograma realmente de estresse, ele acontece nas 2 espécies, tanto nos cães quanto nos gatos, tá? E nesse caso, quem vai agir não são mais catecolaminas. Quem vai agir nesse caso são os corticoides. Não que o corticoide, né, o cortisol, vamos dizer assim, ele não haja também no estresse agudo. Ele age, mas não é ele que predomina, tá? Quem predomina lá é a catecolamina. Então, a epinefrina, a norepinefrina, certo? Aqui, quem predomina aqui no estresse crônico, quem predomina, então, é o cortisol, tá? Eu só tenho que lembrar que os 2 hormônios, eles são liberados, né? Eles são oriundos da suprarrenal, tá bom? Então, como é que isso acontece? Então, por algum motivo, vocês estão escutando a barulheira aqui, tá uma chuva muito grande aqui onde eu tô, muito grande mesmo, tá dando muito trovão, então se de repente eu ficar no escuro, tá, gente? Se a minha internet a de casa pode cair, mas vamos ver se a minha se mantém, mas de repente eu posso desaparecer por conta disso, tá bom? Então, gente, é o seguinte, vamos entender um pouquinho o metabolismo disso tudo, como é que acontece, tá? Então, assim, seja qualquer situação, como a gente já falou, dor, fome, frio, calor demais, mudanças, qualquer coisa que gere ansiedade no animal. Então, eu chamo isso de agente estressor. O agente estressor, de uma forma geral, ele vai gerar um estímulo nervoso, tá? Então, o cérebro capta esse estímulo nervoso, certo? E
leva até o hipotálamo. Dessa forma, então, levando então isso para o hipotálamo, ele libera aquilo que a gente chama de CRH. O que é esse CRH? É aquele hormônio liberador de corticotropina. Esse hormônio liberador de corticotropina, ele vai agir imediatamente sobre a adenohipófise. Nesse momento, então, agindo, né, sobre a adenohipófise, ela vai produzir, então, e liberar, armazenar e liberar o ACTH, tá? E o ACTH, nesse momento, então, ele vai para 2 lugares. Então, ele vai para o córtex renal, da suprarrenal, né? Não, da adrenal, desculpa, da suprarrenal, da adrenal. E aí, nesse local, no córtex, ele vai produzir, então, o corticoide, tá? E também, o ACTH vai também para a suprarrenal, só que também para a medula, certo? Para aquela parte mais interna. E aí, quando a gente fala da medula, é nela que são formadas, então, as catecolaminas, de uma forma geral, tá? Então, o que eu tenho que entender é o seguinte, e por que isso vai fazer tanta diferença? Porque a gente está falando aqui de leucogramas, né? De leucograma de estresse, mas, seja ele estresse crônico ou leucograma de estresse agudo, mas a resposta também vai ser sobre outras séries. Se eu estou falando, por exemplo, do que é da liberação de catecolaminas, né? Eu sei que esse ACTH, então, ele vai fazer uma esplenocontração e nessa esplenocontração nós vamos ter uma liberação de hemácias e de plaquetas muito importante também, tá? Então, se eu tenho um animal anêmico, por exemplo, isso pode ficar mascarado. Não tem jeito, eu dou um jeito de falar de hemácia. Isso pode ficar mascarado também, tá? Ou ainda, a gente pode também, nesse caso, ter um aumento de plaquetas. Isso pode resultar tanto em numa eritrocitose, né, num aumento, como a gente já falou semana passada, de policitemia, né? Policitemia, o termo, ele não é um termo adequado, mas eritrocitose é um sinônimo de policitemia, tá? Ou também, eu posso ter um animal anêmico que essa anemia, então, é mascarada, tá? Ou então o animal continua sendo anêmico, mas não aparece o quão grave essa anemia é, tá? Então, Então, gente, olha só, quem sou eu, né, professor Mauro, para falar de endocrinologia? Entendo muito pouco, mas a gente tem que entender, professor Mauro Lan aí, que trabalha com endocrinologia, obrigado por você estar aqui, viu, professor? E assim, eu não entendo absolutamente nada de endócrino, né, isso eu deixo para os especialistas mesmo, mas a gente tem que entender um pouquinho de fisiologia, gente, o mínimo de fisiologia, né, para que a gente entenda de uma forma geral. Gente, tem muita gente maravilhosa aqui, professora Karine Klein, nossa, tá muito chique essa minha live, viu? Tá muito chique mesmo. Obrigada demais por vocês estarem aqui, viu, gente? Então, olha só. Vamos lá, vamos continuar, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que tá acontecendo com o animal naquele momento. Qual é o tipo de estímulo que está acontecendo com ele, tá bom? Quem é o hormônio que vai predominar nesse momento, certo? Por quê? Porque a ação desses hormônios, ele vai ser muito diferente, certo? Então, vamos lá, vamos voltar no estresse agudo, que é o que eu tinha falado inicialmente, né? Onde as catecolaminas que vão agir, tá? E aí, vamos lá, gente, olha só. Vocês se lembram, se alguém já foi meu aluno, ou, né, que mesmo quem não foi meu aluno, de alguma forma já fez aí patologia clínica. Vamos lá entender uma coisa então, gente. Olha só, quando eu tenho tanto cão quanto gato, eu tenho 2 pools, ou 2 compartimentos que ficam na própria corrente sanguínea, tá? Esses pools, esses compartimentos sanguíneos, onde eles estão, né, na corrente sanguínea? Células que estão circulando e células também que estão aderidas à parede dos vasos. Então, a gente vai chamar isso de pool marginal para essas células que estão aderidas às paredes dos vasos, e nós vamos chamar isso também de pool circulante ou compartimento circulante das células que estão circulando. Isso varia grandemente entre espécies. Gente, quando eu estou falando de cão, por exemplo, e quais células estão ali? Antes de tudo, todas as células, tá?
Quando eu tô falando de cães, vamos supor que isso é um trabalho, tá? Que foi publicado há bastante tempo, na verdade, foi em 2002, pelo Stockham, né? Só que, se a gente pensar, aquele do livrinho, só que, embora seja uma coisa de mais de 20 anos aí, isso não deixa de ser atual, tá? É isso que eu preciso que vocês entendam. Isso não deixa de ser atual, tá bom? Então, ele coloca lá que se o cão tem, de uma forma geral, né, no total, 10.200 leucócitos, o gato, ele tem, especialmente de neutrófilos, o gato tem mais ou menos 28.900. Mas peraí, tudo isso está circulando? Não, isso não está circulando. Por isso que quando eu coleto de um gato, por exemplo, né, e esse gato está numa situação tranquila, eu vou encontrar ali um valor de referência muito menor. A gente encontra ali até 12.000, 13.000, sendo normal para os gatos de neutrófilos e para o cachorro até 11.500 mais ou menos, tá? Então, onde que isso está distribuído, gente? Segundo o mesmo Stockham, para o compartimento circulante, o cão tem mais ou menos 5.400 neutrófilos, tá? E o gato tem mais ou menos 7.800 neutrófilos circulantes, ok? E quanto que ele tem no marginal? O cão tem mais ou menos 4.800. Ou seja, repararam que é mais ou menos 1 para 1? Vocês conseguiram ver isso? Enquanto que o gato, ele tem mais ou menos 21.000 leucócitos neutrófilos no pool, né, que a gente chama marginal. Ou seja, o que isso quer dizer? Que numa situação onde eu coleto de um animal, né, e ele está extremamente tranquilo, eu fiz uma coleta extremamente tranquila, o que eu posso dizer para vocês eu vou encontrar uma quantidade normal, e ele não tem outras doenças, né, as subjacentes, como a gente pode imaginar, não tá processo infeccioso, inflamatório, nada disso. Estou falando de um animal que foi, por exemplo, fazer um check-up, ok? Não tem nada de errado acontecendo com ele. Então, no cão, ele vai se manter mais ou menos aí entre 5, 6 mil neutrófilos, tá? Enquanto que o gato, ele vai ter em torno de 7.000, 8.000, tudo bem, tá bom? Agora, vamos supor que esses animais sejam submetidos a uma situação que eu não quero falar estresse, porque senão isso vai dar impressão que é o único leucograma de estresse, que é a confusão que a maioria das pessoas fazem. Então, vamos dizer que ele foi submetido a uma situação de excitação, tá? E veja, essa situação de excitação, ela não precisa necessariamente o gato ou o próprio cachorro ter virado do avesso. Às vezes, né, e isso serve muito para o cachorro, porque se a gente for pegar na literatura, a gente vai ver uma coisa muito importante, gente. A gente vai ver que o gato, ele é tido, sim, como um animal facilmente excitável. E aí, a gente espera esse leucograma confundido com o leucograma de estresse. Então, se eu quiser dizer que esse leucograma é de estresse, eu vou ter que dizer que ele é um leucograma de estresse agudo, ok? Ou eu posso dizer que ele tem uma leucocitose fisiológica, tá bom? Então, nesse caso, né, o leucograma de excitação, também eu posso chamar como for melhor para mim nesse caso. Tudo bem, gente? Então, olha só. Nesse momento, o que eu espero se esse gato ficou excitado? Que ele tenha um aumento muito significativo. Muito significativo. Ok? Como a gente viu no pool marginal do gato, né? Eu posso ter até 21 mil células. Com mais 7, 8 que ele tinha na circulação, ele pode chegar só de neutrófilos 30.000. Isso é muita coisa. Isso é bastante. Enquanto que o cão, na maioria das vezes, só vai dobrar. Entende? Então, o cão, ele chega aí a mais ou menos 10.000, né? 11.000 células, mais ou menos, tá? Agora, e aí as pessoas vão dizer assim também, tá? No cão, ele não e o cão também ele não é tão excitável. Só que isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, a gente vai ler que acontece muito mais em filhotes de cães.
Eu concordo, até porque os valores de referência para filhotes são muito diferentes, tá? Tanto de cães quanto de gatos, ok? Mas eu também não posso esquecer, gente, que depende muito de cada animal, ou de cada raça, ou individualmente, tá? Claro que o cão só vai ter 1:1 e o gato vai ter 3:1. Para quem tá chegando agora, do compartimento marginal, tem 3 células para cada uma célula que está circulante, tá bom? Vão me dizendo aí se vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá bom, gente? Isso é muito importante que eu entenda que vocês estão entendendo o que eu tô falando, certo? Porque isso é muito fisiologia, né? Isso é muito realmente fisiologia, tá bom? Então, gente, olha só, nesse caso, a gente tende a dizer que só os gatos ou os cães filhotes vão ter problema. Mas a gente tem inúmeros animais filhotes, inclusive sem ser filhotes, né? Cães adultos mesmo. Por exemplo, pensa num Pinscher. Pensa em um Spitz, por exemplo, né? Pensa em um... esqueci como é que chama aquele cachorro todo cabeludinho. Yorkshire. Em um Yorkshire. Todo peludinho, né? O vídeo tá pausado? Deu um bug aí, gente? Parei? Voltei? Tô aqui com vocês? Só me respondam aí, por favor. Eu sabia que minha internet provavelmente ia cair, mas só me respondam, tá? O próprio Chow, né, Simone? Isso acontece muito, tá? Ah, então tá bom. Que bom. Espero que não tenha perdido nada, tá? Então, assim, dependendo muito da raça, gente, esse animal, ele é susceptível, sim, ao problema, tá bom? Bom, então, ainda bem que eu já tinha avisado vocês antes que estava chovendo muito por aqui que podia dar problema, tá bom, gente? Então, olha só, agora, os gatos, eles vão ser, o leucograma dele vai se alterar de uma forma muito mais significativa. E outra coisa muito importante que eu tenho que explicar para vocês é o seguinte, quando a gente fala que nós temos, então, no gato, uma leucocitose por neutrofilia muito mais significativa, alguns autores também nos trazem, e eu, Raquel, vejo muito isso na minha prática, que além da leucocitose por neutrofilia, nós vamos também ter leucocitose por linfocitose. Tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade com esses termos que eu estou falando, tá? Linfocitose é o aumento de linfócitos, porque às vezes eu sei que tem pessoas que estão ainda no início da faculdade, que me acompanham, então é só vocês me avisarem que eu explico melhor aqui pra vocês, tá bom? Então, nesse caso, eu posso ter também leucocitose, aumento dos leucócitos totais, por linfocitose, ou seja, porque os linfócitos também estão aumentados. E por que isso pode acontecer, gente? Então, por quê? Primeiro, porque essa linfocitose, né, que não é comum acontecer nos cães, pode acontecer? Pode, mas também com não tanta magnitude, ok? Mas porque existe um bloqueio que é feito pela epinefrina, e esse bloqueio, esse bloqueio feito pela epinefrina, ele acontece onde? Na entrada dos linfócitos, tá? Especialmente para os tecidos linfóides, então para linfonodos, para baço, para medula óssea, ok? E também, o que vai acontecer nesse caso é que vai haver uma maior mobilização do ducto torácico desses linfócitos. Então, além deles não conseguirem sair dessas células, da circulação, essas células não conseguirem sair da circulação, eles também são jogados na circulação, ok? Então, vamos lá. Anotem aí. Então, o que eu posso ter numa situação onde o animal ficou extremamente nervoso na hora da coleta, onde o animal sofreu uma agressão, onde o animal está assustado, onde o animal está com medo, onde o animal foi para o banho, por exemplo, né? O que pode acontecer? Leucocitose por neutrofilia, ok? Tanto em cães quanto em gatos. E em gatos, especialmente, eu posso ter linfocitose, ok? E o que eu posso dizer para vocês, que tanto na literatura quanto na minha experiência, eu posso dizer para vocês que essa linfocitose pode chegar a 20 mil linfócitos. Só porque o gato ficou nervoso na hora da coleta? Só. Então não é só, tá? Então quando a gente fala sobre felinos, da questão da coleta cat friendly, isso não é uma frescura atual,
né? Porque eu já escutei gente falando isso. Ah, mas isso é uma frescura, o que estão fazendo com gato hoje em dia. Não, gente, não é. A medicina felina tá aí para que a gente entenda que ela realmente é muito diferente. Eu infelizmente não, felizmente, eu venho de um tempo. Por que eu venho? Porque eu tava lá, eu vi como é que isso acontecia, mas hoje eu tô aqui, atualizada, graças a Deus, né? Mas eu vi ao longo desses muitos anos, né, que eu já vi 23 anos de formada e mais 5 de faculdade aí, então são 27 anos no total na medicina veterinária, tá? Eu consigo ver que muita coisa mudou, porque até então, quando eu me formei, o gato, ele era um adendo do cachorro, né? E hoje não, hoje ele é totalmente individualizado. Na verdade, ele já era. O problema é que nós não enxergávamos isso, tá? Isso é muito importante que a gente compreenda. Graças a Deus, tudo isso mudou hoje em dia pra gente, tá bom? Gente, se vocês estão gostando desse assunto, vai lá, guardem suas perguntas pro final. Nós vamos responder todas as perguntas aqui no final de vocês, ok? Sobre esses assuntos, sobre esse assunto. E também manda esse aviãozinho que tá aí do lado para alguém que você tá gostando dessa live, né? Se você tá gostando dessa live, envia para alguém que você gosta também, tá bom? Porque é muito importante esse assunto, que a gente saiba cada vez mais e mais, para que a gente possa interpretar de forma adequada, certo? Com a interpretação do hemograma, ok? E isso faz toda a diferença, saber isso faz toda a diferença, tá? Por quê? Porque muitas vezes o que vai acontecer é que a pessoa vai pegar lá uma leucocitose de 35 mil leucócitos e vai falar, não, impossível, isso aqui eu tenho que entrar com antibiótico. Por quê? Ainda mais que é uma leucocitose por neutrofilia, então a pessoa imediatamente já acredita que isso se trata de um processo infeccioso ou inflamatório. E não necessariamente, tá? Eu preciso compreender da fisiologia. O que eu posso dizer para vocês é que isso acontece muito rápido. Rápido quanto, professora? De 2 a 4 segundos, o animal já está submetido, que ele foi submetido a esse processo que a gente chama de excitação, ele já está com esse tipo de alteração, tá bom? Agora, o que eu posso dizer para vocês também é que esse processo, ele é rápido também para desaparecer, ok? Em torno de 30 a 40 minutos depois que esse processo de excitação passou, esse animal provavelmente já tem uma melhor, uma volta quase que completa, tá? Claro que isso também vai depender de animal para animal. Os gatos tendem a demorar mais, porque eles têm o coraçãozinho mais peludo, então, né, eles são mais bravinhos, então eles costumam não esquecer tão rápido assim, ok? Mas, então, se eu vou remanejar esse animal para coleta, quanto tempo eu tenho que esperar? Eu indico para vocês, no mínimo 40 minutos, 1 hora, tá? Para que isso aconteça. Isso serve da mesma forma, gente, para os animais que vieram caminhando, para os animais que vieram na caixa de transporte chacoalhando, tá? Não é pro animal ficou muito feliz, porque essa excitação ela também é de felicidade. É isso que a gente tem que levar em consideração. Essa excitação também é de felicidade, tá? Não é só porque ele tá com medo. Não, se ele fez muito exercício, se ele brincou com os coleguinhas no parque, eu também não posso levar para coletar exame imediatamente, né? E aí eu sempre digo para os meus alunos, tem um momento certo para coletar de um paciente na hora da consulta? Depende muito. Se ele é um paciente muito bravinho, eu coleto quanto antes e depois eu penso que exame eu vou fazer, tá? E o hemograma é um exame de entrada, né? Um exame que eu vou pedir para todo mundo, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, em todas as situações, tá bom? Agora, se ele é um animal, por exemplo, que chegou muito agitado, então eu acalmo esse animal, especialmente os animais de grande porte, né? Os labradores, os goldens, o pitbull e tal, que ele chega muito alegre, muito excitado ali na clínica,
acalma esse animal, dá para fazer a consulta, né? Antes você deixa ele em cima da mesa, vai acariciando, vai falando com o tutor, vai palpando o linfonodo devagarzinho, né? Que ele acha que aquilo é um carinho, e aí você pode coletar depois. Agora, um pincher, você vai palpar todos os linfonodos dele primeiro, para que ele tenha, né, esse tipo de alteração para depois você fazer a coleta? Então não faz sentido, tá? E só quero chamar mais atenção alguma coisa antes da gente entrar no leucograma de estresse crônico. Uma coisa extremamente importante que eu preciso que vocês entendam comigo. Quando eu estou falando do estresse, dessa rapidez desse processo todo, né? Que ele vai acontecer de forma muito rápida, não adianta, então eu falar, não, eu vou coletar, vou, tipo, apertar só um pouquinho aqui, vai ser muito rápido, nem vai fazer interferência. Vai fazer interferência, sim, ok? E esqueci o que eu ia falar da outra coisa, mas depois eu lembro. Não lembro agora. Eram duas coisas que eu tinha que lembrar. Ai, meu Deus, o que é, hein? O estresse agudo ainda. O que faltou eu falar, gente? Então, que ele é muito rápido, pelas catecolaminas, leucocitose, por neutrofilia, especialmente. Lembrando que o pulmão marginal do gato é 3 vezes maior, né? Do que o pulso circulante, do cão é 1:1. O gato faz muito mais linfocitose também. O garrote, sim, porque se a coleta estiver difícil, o garrote pode também interferir, mas, enfim, depois eu lembro, não me lembro exatamente o que eu ia falar agora. Vamos passar então, pessoal, para falar do leucograma, agora sim, se causa eosinofilia. Geralmente, a Dani perguntou, não é Dani, é Dana Almeida, acho que é Dana Almeida. A Dana perguntou assim, e a eosinofilia pode ter? Pode, Dan, pode ter eosinofilia e monocitose, tá? Pode ter essas duas situações também, só que elas não são obrigatórias. Quem é obrigatório? Leucocitose por neutrofilia. E em gatos, leucocitose por linfocitose. Isso é obrigatório. Ter eosinofilia não é obrigatório, tá? Até porque ter 0 de eosinófilo pode não significar nada, tá entendendo? Então, se dobrar 2 vezes 0 é quanto? 0, entende? Pode ser que não signifique nada, ok? Mas eu tenho que lembrar, e por que pode dar monocitose também, gente? Porque essas células estão aderidas ali à parede do vaso. Lembrando que os monócitos, normalmente a proporção de monócitos no pool, isso tanto em cães quanto em gatos, ok? A proporção de monócitos do pool marginal para o pool circulante é 3,5 células para 1, ok? Isso é importante que a gente saiba. Então, há uma possibilidade de eu ter monocitose. E veja, se eu pego uma monocitose, se eu pego uma leucocitose por neutrofilia e monocitose, imediatamente eu penso que é o quê, gente? Processo infeccioso ou inflamatório. E tem gente que ainda vai meter lá pra cima. Processo infeccioso inflamatório crônico, tá? E não é assim, ok? Então, a importância de eu fazer uma coleta extremamente delicada, bem pensada, tanto em cães quanto em gatos. Aí eu lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar pra vocês é o seguinte, porque muitas vezes eu pergunto assim, tá, mas como é que foi essa coleta? A pessoa diz assim, a coleta foi tranquila. O animal ficar paralisado não quer dizer que ele tá tranquilo, entende? Ele não tenta te morder, ele não tenta te arranhar, ele não tenta fugir, não quer dizer que aquela coleta foi tranquila. Porque às vezes ela foi coleta tranquila pra você. Você foi lá, furou uma vez só e deu tudo certo, entende? A questão é, será mesmo que essa coleta foi tranquila pro animal, tá? Muitas vezes ela não foi tranquila pro animal. Muitas vezes ela foi extremamente estressante. E mais uma vez eu vou colocar a palavra aqui, o estressante eu não gosto de usar, porque senão vira sinônimo de leucograma de estresse. Embora a gente esteja falando de estresse, aqui pode ser o estresse. Se vocês quiserem chamar isso de leucograma de estresse, não tem problema. Desde que vocês usem o complemento, nome e sobrenome. Estresse agudo, ok? Bom, agora, e se eu vou falar do leucograma de estresse crônico, né? Ou o tradicional leucograma de estresse? Quem é que está agindo nesse caso?
cortisol, ok? Seja ele o cortisol endógeno ou o cortisol exógeno, tá? E aí também vai ter uma diferença entre cães e gatos, tá bom? Isso é muito importante. O que eu sei sobre o cortisol, gente? Eu sei que o cortisol, ele, com certeza, ele age na imunidade do paciente, tá bom? De uma forma geral, ele inibe a resposta inflamatória, tá? O cortisol faz isso, ele diminui a migração desses leucócitos para as áreas inflamadas. Ele tem um poder de segurar as células de defesa na circulação. Ué, professora, mas o que eu quero é célula de defesa? Ok, mas não na circulação. A célula de defesa tem que defender. E qual é o local que ela defende? No tecido, tá? É isso que eu preciso entender de uma forma muito clara na minha cabeça. Certo? Por quê? Porque se a célula de defesa não conseguir cumprir o papel dela, que é chegar até onde a inflamação está acontecendo, de nada vai adiantar para mim essa situação, tá bom? Como é que você sabe que foi tranquila? Então, Catiúcia, desculpa, assim, você vai observar o que está acontecendo, né? Expressões faciais do paciente, certo? Uma conversa importante também com o tutor, porque tem muita gente que fala assim, eu gosto de tirar o cachorro, o tutor da sala, porque o cachorro fica mimado perto dele. Às vezes o que acontece não é que ele fica bonzinho sem o tutor, é que ele fica tão inseguro, que ele paralisa. Então, gatos são muito bons de expressões faciais, e o gato, quando você tenta apertar, né? Não vamos nem dizer apertar, mas quando você tenta segurar para fazer a coleta, ele vai querendo ou não se mexer. Se esse gato travou, né, orelhinha para trás, se ele tá com as pupilas muito dilatadas, se o cachorrinho, ele também tá extremamente paralisado, às vezes ele chega a tremer também, com certeza esse animal está apavorado, tá? É muito difícil a gente definir com um sinal, assim, eu dizer, tá apavorado. Mas assim como a gente vê nas pessoas, certo? A gente costuma ver, né? Você pode até ver, por exemplo, uma professora veio dar aula aqui pra gente. Ela pode até ter dado uma boa aula, mas eu vi que ela estava extremamente nervosa, né? Você consegue sentir de alguma forma, né? Que por mais que aquele professor estivesse fazendo aquela coisa de uma forma legal e ela não quis transparecer, ainda assim ela está nervosa. Então é mais o nosso feeling, sabe, Catiúcia? É mais a gente tentar entender o momento, não olhar só para a doença, não olhar só para aquele, mas olhar para o nosso paciente de uma forma bem humanizada, né? Não a humanização dele, mas a humanização que eu digo da situação em geral, tá? E às vezes a causa do estresse do nosso paciente é o próprio tutor. E aí eu não tô falando do estresse agudo, eu tô falando do estresse crônico, que é esse que a gente vai tá falando agora, tá bom? Então, assim, gente, o estresse crônico, o que é o estresse crônico? Um animal que tá, por exemplo, em um abrigo, né? Onde ele é afrontado o tempo todo por outros cães, gatos, enfim, que eles brigam, quando eles têm que brigar por comida, quando eles passam frio, quando eles estão num ambiente muito quente, por exemplo, enfim, inúmeras coisas podem acontecer nessa situação, inclusive coisas que não eram levadas em consideração antes, como animal que fica sozinho, né? Animal que tem extrema ansiedade, animal que nasce uma criança na casa, animal que é doado, enfim, situações inúmeras que a gente não acreditava antigamente que pudesse acontecer. E hoje tá muito claro que isso acontece, tá? Então, a liberação de cortisol. Qual é a principal diferença que a gente tem da outra situação? Aqui, né, depende da espécie e da quantidade de cortisol, tá? Muito isso. E se o cortisol é endógeno ou exógeno? Ainda tem isso. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: cães têm sim uma susceptibilidade a ter alterações no leucograma, tanto por aumento, né? Esse aumento endógeno, quanto exógeno. Administração de glicocorticoides, por exemplo. Já os gatos, eles não
pelo menos é o que a literatura nos indica, e eu vou dizer também pela minha experiência, eu tenho pacientes que eu uso, sim, dosagens altas de imunossupressores, especialmente do corticoide, né? E, inclusive, 8 miligramas por quilo, e não há ação por longos períodos, ok? E que não há ação do cortisol no leucograma, tá? Isso eu posso dizer por experiência própria. Quando a gente diz, a literatura traz pra gente, né, que foi utilizado, deixa eu até olhar aqui quem foi que falou isso, tá? Que eu anotei aqui pra vocês, mas que 5 miligramas por quilo por 21 dias de prednisolona não teve alteração de forma significativa no hemograma, tá bom? E é isso, olha, ela tá falando que quando o pai dela morreu, o cachorrinho dela ficou um mês triste e não comia bem. Então, isso com certeza pra ele, Catiúcia, assim como por 2 motivos. Pela falta que ele sentia do seu pai e por ver vocês também muito tristes, né? Isso afeta de uma forma muito importante os nossos companheiros, tá bom? E isso era ignorado antigamente. E hoje a gente sabe que isso faz absolutamente toda a diferença. Só que, diferente de lá, que acontece em poucos segundos, o cortisol, então vamos falar agora de um animal que está com dor, tá? Não desse processo mais crônico, né, que é a perda, por exemplo, de um ente querido, mas de um processo mais crônico, um processo que acontece de uma forma mais repentina, como um animal que foi atropelado. Então, ele tem sim, nesse primeiro momento, a adrenalina, pelo susto, por tudo isso que está acontecendo, tá? Mas esse paciente também, ele vai ficar com dor, ok? Então, nesse processo, mais ou menos, o que vai acontecer? Essa alteração que a gente vai falar agora, ela pode levar de 24 horas, tá? Em processos um pouco mais longos, assim, em até 4 horas, 4 a 8 horas, tá? Esse é o período médio para que haja realmente uma alteração nesse leucograma. E quanto tempo isso pode demorar para se resolver? Bastante tempo, tá? Em algumas situações, uma corticoterapia intensa e de longa data, às vezes até 5, 6, 10 dias para que esse leucograma volte ao normal, especialmente os linfócitos, tá? Muitas vezes os neutrófilos voltam ao normal, mas os linfócitos não. Então, afinal, professora, o que é que acontece? A gente já entendeu quem age, a gente já entendeu o que é, tá bom? E a gente já entendeu quanto tempo demora. Mas o que é que realmente acontece? Então, vamos lá. Agora, gente, a ação do pool marginal e do pool circulante é muito pequena, tá bom? É muito pequena, tá? A gente sabe que sim, o cortisol também age no pool marginal. Ele vai lá e libera células, mas em pequena quantidade. Nem de perto, ok? Com o que acontece com com a liberação das catecolaminas, tá? Mas o que vai acontecer nesse caso? Vamos falar primeiro de neutrófilos, tá? O que acontece nesse caso com os neutrófilos? Aumenta a liberação dos neutrófilos que estão no pool marginal? Aumenta, pouco. Mas principalmente aumenta a liberação dos neutrófilos que estão lá na medula óssea, naquele pool de reserva, porque existe uma reserva de neutrófilos prontos na circulação, na medula óssea, prontos para irem para a circulação, ok? Existe isso. Então, ele vai lá e que tamanho tem isso? Nos cães é muito grande e nos gatos é intermediário, tá? Então, nesse caso, quem vai responder com uma leucocitose por neutrofilia muito mais acentuada são os cães do que os gatos, entendem? Tá. Além disso, esses neutrófilos se mantêm mais tempo na circulação. Por quê? Porque impede a diapedese, impede a passagem desses neutrófilos do compartimento circulante para o compartimento tecidual, tá? Para o tecido. Porque uma vez que 10 horas, 14 horas depois desses neutrófilos estão na circulação, eles vão embora para o tecido, eles cumpriram seu papel e eles vão agir agora no tecido, tá?
cumprir o seu papel no sangue, que é justamente o transporte para eles irem embora para o tecido, ok? Então, gente, é isso que eu tenho que entender muito bem. Eu vou ter leucocitose por neutrofilia, obrigatoriamente. Isso pode ser confundido com leucocitose do processo inflamatório ou infeccioso. Olha como isso é importante, gente. Olha como isso é importante. Porque aí vem aquela questão que a Catiúcia falou. Tá, como é que eu vou identificar que esse animal não está nervoso na hora da coleta? Pode ter sido uma coleta, sim, tranquila. Só que como é que eu vou identificar que ele já vem estressado por algum processo? Não excitado, lembrem-se disso. Estressado. Por isso que aqui o termo correto de usar leucograma de estresse. Então eu posso usar ou leucograma de estresse crônico ou só leucograma de estresse, tá? Então, nesse caso, eu tenho que saber que com os neutrófilos eu vou ter aumento. Mas o que vai acontecer com os linfócitos, gente? Cortisol e linfócito não se entendem de forma alguma. Eles não se gostam. Toda vez que o cortisol encontra linfócito pela circulação, o que ele faz? Linfólise. Linfólise. Ou seja, a quebra desses linfócitos circulantes. Outra coisa que ele também faz é o sequestro dos linfócitos para os tecidos linfóides. Ou seja, não é para ninguém ficar circulando. Ele vai lá e sequestra, tá? E outra coisa importante é que ele impede que novas mitoses aconteçam. Então, raramente, ok? Não, vou melhorar isso, vou melhorar. Vamos lá, vamos separar. É porque eu ia falar geral, então vamos separar. Então vamos falar para cão. Para cão, para que eu tenha o leucograma de estresse, eu preciso ter leucocitose por neutrofilia e linfopenia, ok? Posso também ter monocitose? Posso. Por quê, gente? Pela mesma situação que acontece de liberar. Lembra que eu tenho uma quantidade maior no marginal? Então, mas aqui não é, o cortisol não age tão bem quanto as catecolaminas, mas eu também posso ter uma liberação. Então, eu posso ter monocitose. E para cão também é importantíssimo que se tenha a eosinopenia. Por que a eosinopenia nesse caso? Por quê? Porque vai ocorrer um sequestro dos que estão circulantes também e inibição da liberação pela medula óssea, tá? Então, como é que é o leucograma de estresse no cachorro? Ele tem leucocitose por neutrofilia, pode ter monocitose, tem que ter linfopenia e eosinopenia, ok? Ficou claro? Agora eu vou falar no gato. Qual a grande diferença no gato? Gente, se vocês têm um amigo gateiro, manda agora essa live pra ele, porque dá tempo. Manda agora e escreve pra ele. Corre escutar o que essa mulher tá falando. Que eu vou beber água. Corre porque dá tempo. Tá? E não esqueçam que no final tem uma surpresinha pra vocês. Não esqueçam isso, ok? Eu prometi. E quem promete tem que cumprir. Pra mim, promessa é sempre dívida, ok, gente? Lembrem-se disso. Bom, vamos lá. Então, o que é que a gente vai ter nessa situação diferente do cão e do gato? Nesse momento, o que eu tenho é justamente o seguinte. Nesse momento, o que eu tenho é linfócitos também de gato, também sofrem linfólise, também são sequestrados, mas acontece que o gato tem um pool marginal de linfócitos muito grande. Já vou repetir, só um minutinho, tá? Tem um pool marginal muito grande, tá bom? Tem uma grande quantidade de linfócitos. Lembra que eu falei pra vocês que a gente pode pegar até 20 mil linfócitos no gato? Simplesmente pela situação dele ter ficado assustado ou com medo? Então, o que a gente tem que lembrar é que as coisas, às vezes, elas se confundem, entende? Muitas vezes eu tenho linfocitose, nesse caso, né, eu não teria linfocitose, mas era para eu ter linfocitose. Por quê? Porque o gato ficou extremamente nervoso na hora da coleta. Mas a quantidade que ele tem é muito pequena. Por quê? Porque já quase não produz, o que produz é retirado da circulação,
Por quê, gente? Porque nesse caso, ele tem os dois processos. Então, o linfócito do gato, ele pode se mostrar como? Normal. Estão entendendo isso que eu tô dizendo? Ele pode se mostrar normal, tá? Isso é extremamente importante. Entendam, muitas vezes os processos, os problemas, eles vão se somar. Como é que eu sei até onde vai uma coisa, até onde vai outra? Eu não sei. Esse é o problema, gente. Eu não sei, tá? Então, a clínica, ela é soberana. A anamnese, ela é extremamente bem vinda nesse momento. E não façam perguntas superficiais, só ele tá comendo, ele tá bebendo, ele tá defecando, ele tá urinando. Não, eu preciso entender o universo daquele meu paciente, o que está acontecendo com ele naquele momento, tá? A Laís me pediu para repetir monócitos nos cães, a monocitose. Por quê? Lembra que eu falei, Laís, agora um pouquinho mais para trás, que cães e gatos, na verdade, né? Mas mais os cães, eles costumam ter 3,5 monócitos no pool no pool marginal, dentro da corrente sanguínea, tá? Então vamos falar que isso aqui é um vaso. Então, aderido aqui nós temos as células e aqui nós temos as células que estão circulando, tá? Então, aqui, aderido, nós temos, normalmente, isso é fisiológico, 3 monócitos para cada um monócito que está circulando, ok? Como? Quando isso acontece, né? A liberação também tem influência do cortisol, muito mais das catecolaminas, como a gente já falou. Mas como tem influência também do cortisol, pode ser que libere esses monócitos e esses monócitos, então, aumentem na circulação. Por isso ela não é obrigatória, ok? Ela não é obrigatória, tá? O animal já tem que ter monócito de forma suficiente, tá bom? Vai ficar salva, Dan, vai ficar salva. Assiste tudo de novo. Eu nunca posso garantir que ela vai ficar salva, porque eu sou bem atrapalhada na internet, gente. Sou eu que faço isso sozinha, então às vezes pode ser que eu não consiga salvar, tá? Mas muito provavelmente, tá bom? Se eu conseguir, tudo der certo, ela vai ficar salva, tá bom? Mas estejam sempre ao vivo aqui, porque é muito importante que vocês podem fazer pergunta. Inclusive, se vocês já tiverem pergunta, podem ir me mandando, certo? Bom, coisas importantes que eu quero falar. E fiquem aqui, não acabou não. Eu tenho bastante coisa importante ainda para falar. Então, o que é mais importante aqui, gente? Costumo ter células jovens, neutrófilos jovens? Não, não costumo. Pode ser que um neutrófilo ou outro, né, acabou escapando mais jovem, tá bom? Mas isso não é natural de acontecer. Não é para ter desvio à esquerda, isso se chama desvio à esquerda. Foi um tema pedido também, a gente vai fazer uma live sobre isso, sobre os desvios. Mas, falando já em desvio, eu quero já falar para vocês que, como no caso de eu ter neutrófilos que ficam mais tempo na circulação, porque o cortisol impede a diapedese, esses neutrófilos vão continuar se segmentando. E se eles passarem de 5 segmentos, eles começam a receber um nome muito característico. Quem sabe? Escrevam aí pra mim. Eu sei que tem um delayzinho aí, eu vou esperar. Enquanto vocês escrevem pra mim qual é o nome desse neutrófilo que se segmentou mais vezes, né? Escrevam pra mim aí, tá? E enquanto isso eu quero dar um recado pra vocês. Hoje está oficialmente aberta a inscrição pro meu curso gratuito Hemograma Além dos Valores de Referência, tá bom? Nós já tivemos no passado uma edição desse curso, ok? Mas foi muito pedido, e ele voltou, ok? Então, a partir de hoje, vocês já podem entrar no link que tá no meu Instagram, tá? E lá na minha bio, e já se inscrever, ok? Vocês vão entrar num grupo, porque ali vocês já vão começar a receber um monte de informações sobre esse curso. Ele é 100% online, 100% gratuito, certo? Não tem certificado, porque muita gente vai me perguntar, tem certificado? Não tenho certificado, gente. Sabe por quê? Porque minha equipe é pequena. E geralmente nós temos muitas inscrições, muitas vezes muito mais de 3.000 inscrições. Eu não tenho a mínima condição de ter uma equipe para fazer certificado para todo mundo.
tá? Nesse caso, nos cursos gratuitos, que são muito mais, nos cursos pagos, que são muito mais reservados, nós temos certificados. Nisso nós não temos certificados. Mas eu garanto pra vocês que não é enrolação. É um material muito rico. Claro que eu vou refazer todas as aulas ainda, né? Eu já fiz, mas são 2 dias de curso inteiramente gratuitos, ok? Onde vocês têm que vir com caderno, com tudo mais, e vocês vão aprender de verdade, tá bom? Bom, então depois eu falo de novo sobre isso. E vamos lá. Laís acertou, a Ana Via acertou. Exatamente. Neutrófilos hipersegmentados. Se eu tenho neutrófilos hipersegmentados na circulação, veja, quem é o neutrófilo que tem que estar na circulação? O neutrófilo maduro, não velho. O neutrófilo adulto, certo? Se esse neutrófilo ficou velho, hipersegmentado, isso tem um nome. Qual é o nome disso? Desvio à direita. Exatamente. Então, o desvio à direita, ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório, tá? Mas ele é muito comum de acontecer, especialmente em processos mais demorados. Em processos que aquela liberação de cortisol, né, está muito mais tempo ali, ok? E aí, gente, eu tenho que lembrar também uma coisa muito importante, né? Quando vocês estão lendo uma lâmina e vocês viram que tem neutrófilo hipersegmentado, entendam a importância de descrever isso no laudo. Porque você está dizendo para aquele veterinário que recebeu o seu laudo, aqui eu tenho tanto patologista clínico quanto clínico que me segue, né? Então eu falo para as duas pessoas. Então, se você é patologista clínico e você faz laudo e você me segue, então escuta bem o que eu estou dizendo para vocês, presta bastante atenção, tá? Eu preciso que vocês, nesse momento, que vocês entendam a importância de descrever esse laudo, tá? Escrever isso no laudo. É um neutrófilo hipersegmentado? Claro que não. Tem que ser uma quantidade significativa de células, tá bom? Não é qualquer aumento de neutrófilo hipersegmentado. Achei não é um. Mas, gente, quando tem, a gente acaba vendo uma galera mesmo, tá? E às vezes eles têm tempos diferentes, porque às vezes não tem hipersegmentado, porque estão chegando novos, ok? Porque eles chegam novos, mas muitos deles ainda estão velhos ali. Então, você tem que ter bom senso e colocar. E se você receber um laudo, você entendeu que aquele neutrófilo hipersegmentado que está descrito ali, você tem que entender que ele é, enfim, significativo, que você confia no laboratório que você manda. E se eles colocaram é porque tem uma quantidade realmente significativa, tá? Então, você tem que entender, poxa vida, esse paciente ele está sob efeito do cortisol. Será que ele está tomando cortisol, corticoide? Será que ele está sob uma situação de estresse? E às vezes aquele veterinário nem buscou a fundo isso. Sabe que ele não está tomando, mas não sabe o que está acontecendo. Ah, não, veio, o animal começa com uma diarreia, por exemplo, né? Você pergunta, comeu alguma coisa diferente? Não. Enfim, tomou vermífugo, fez isso, fez aquilo, mas tinha um priminho, uma criança na casa da pessoa, enfim, e passou lá o final de semana. E aí na segunda-feira ele começou a ter diarreia. Entende? Você liga com a alimentação, você pergunta, deu alguma coisa diferente para comer? Não deu. Mas você não liga ao quanto aquilo foi estressante para aquele paciente. A Laila, que ela me pergunta se eu coloco a porcentagem. Não, eu não coloco a porcentagem. Eu só descrevo a presença. Porque a gente só vai colocar se tiver numa porcentagem significativa. Concorda, Lai? Tá? Então não complica a sua vida, não. Não coloca em porcentagem. Porque ter. É cortisol aumentado. Então não importa se muito ou se pouco. Ou seja, agora pouco a ponto de ser ignorado. Aí não, tá? Então, essa questão, ela é muito importante, tá bom, meus queridos? Vamos aí, mandem pergunta caso vocês tenham, tá bom? Que aí a gente já vai encerrando, porque já faz 1 hora que eu tô aqui com vocês, né? Eu prometi que eu vou ser breve nas minhas lives para não ficar aquela live imensa, ok? E não deixe de se inscrever no hemograma, além dos valores de referência. Meninas, acho que as meninas não estão aí, as meninas da minha equipe, eu tenho
Eu acredito, eu pedi para elas abrirem agora, mas eu acredito que o nosso grupo de WhatsApp, ele já está funcionando, tá? Ele é um grupo silenciado, tá bom, gente? Não é que ninguém vai mandar bom dia, ninguém vai mandar boa tarde, ninguém vai mandar nada disso, tá bom? Eu só preciso que... Deixa eu só mandar umas mensagens aqui pras meninas, só pra ver se tá tudo funcionando. E aí... Ah lá. Deixa eu ver o que elas estão me falando aqui. Muito bem, ah lá. Esse grupo só vai... Ah lá, a Kai já tá falando, oi Kai, que bom que você tá no grupo. Então assim, ó gente, esse grupo é só pra vocês receberem, eu vou passar desafios pra vocês na nossa semana, tá bom? Vocês vão receber material exclusivo. Então quem tiver no grupo vai ter muita, muita, muita vantagem, tá bom? Então estejam lá, porque pra vocês vai ser extremamente bom, ok? E aí, quando tudo terminar, vocês podem sair do grupo normalmente, tá? Eu vou avisar das lives que a gente vai continuar tendo, porque eu prometi que as nossas lives seriam só em junho, mas eu tô com muita vontade de continuar com essas lives em julho. Vocês queriam, gente? Vocês querem que a gente continue com as nossas lives? O que vocês acham? Continua ou não? Votem sim ou não pra mim. Eu vou até abrir uma enquete aqui no meu Instagram. Vamos lá que eu vou responder as perguntas de vocês. A Brenda me pergunta assim, ó. O estresse do gato crônico. O estresse crônico do gato, né, Brenda? É isso. Então, o que aconteceria? Obrigatoriamente, leucocitose por neutrofilia, tá? Pode ter linfopenia ou pode não ter linfopenia. Por quê que pode não ter linfopenia? Ele não mata os linfócitos do gato também? Ele não lisa? Ele não impede que novos sejam fabricados? Impede. Mas lembra que a proporção do que o gato tem no pool marginal é muito grande em relação ao que ele tem no circulante? Você lembra disso? Então, nesse caso, pode ser que nem tem muito, mas o que tem é jogado na circulação. Então, ele pode se apresentar normal. Tá bom? Só com leucocitose por neutrofilia. Entendido? A Jéssica entrou no grupo. Nossa, que legal, gente. Que bom. Arlete, como é que você faz para entrar no grupo? Você, agora, a hora que terminar a nossa live, você vai lá na minha bio, tá bom? Tem um linkzinho ali e você clica nesse link e vai dar acesso direto para você. Tá bom? Aí você já entra no nosso grupo, é gratuito, vocês não vão pagar nada, tá bom? Vai ter muita informação, eu tô pensando até em fazer uns desafios com vocês, algumas coisas legais, tá bom? E espero vocês lá, por favor. Aí o pessoal tá querendo, que legal, que bom, gente, eu fico muito feliz que vocês estejam querendo mais lives. Eu espero de verdade nesse mês ter ajudado vocês, né? De verdade, eu espero ter ajudado. Eu espero que tenha sido realmente algo... Eu nem sei se nós temos mais uma semana nesse mês ou não, mas semana que vem tem live, tá? Tem live. Eu não sei que tema ainda. Provavelmente eu vou falar de plaqueta. Porque como foi apertado a nossa votação, muito apertada, provavelmente eu vou falar de plaqueta, tá? Então já vou abrir uma enquete também. E outra coisa muito importante, para quem gosta de gato, na segunda-feira, então além dessas lives que eu tenho com vocês das quintas-feiras, segunda-feira que vem eu tenho uma live com a professora Ana Paula, maravilhosa, de felinos, pelo Gatópicos, tá? Lembram do Gatópicos? Quando a gente fala, eu falo da parte da patologia clínica, da interpretação de exames laboratoriais, e ela fala da parte clínica também, tá? Então, ele também é para patologista clínico e para clínico. O Gatópico não é só para um ou para outro, assim como que eu falo aqui, porque eu acho que a gente é um povo muito parecido, né? Não tem como diferenciar. Todo patologista clínico é um clínico, ele pode até não fazer tratamento, mas todo patologista clínico é um clínico, tá? Então, segunda-feira nós temos uma live, a gente vai falar sobre processos inflamatórios. Olha aí, eu falando de leucograma de novo. Processos inflamatórios em cães, em gatos, não em cães, tá? Então, a gente vai falar só de gato, mas vai faltar a gente falar de cão e eu vou voltar a falar com vocês aqui no meu canal exclusivo, tá bom? E vou responder mais uma pergunta pra gente poder ir embora. Dan pergunta assim, ó. A linfocitose do leucograma de estresse agudo também é pelo aumento para o pulso circulante, igual a neutrofilia? Exatamente. É a mesma coisa. Do pulso marginal pro pulso circulante. Tá bom? É por isso que acontece.
Lembrando que o gato tem 3 vezes mais e o cão tem 1 vez mais. Então, por isso que o gato ele pode ter linfocitose também. O cão pode ter? Pode. Mas o cão nem é tão excitável e nem tem 3 vezes mais. Tá bom, meu amor? Vamos! Olha a Vanessinha aí falando pra gente falar um dia sobre leishmania. Do ponto de vista, claro, da patologia clínica, né? Porque, enfim, eu não sou infectologista, eu nem poderia falar dessa parte, Van, mas com certeza, com certeza. Gente, olha uma coisa, eu amo as ideias de vocês. Conversem comigo no meu Instagram, de verdade, ó, a Jéssica tá dando uma sugestão de tema futuramente, pode ser hemoparasitas, com certeza, com certeza. Eu posso muito falar sobre isso também, tá, gente? Então, fiquem sempre por aqui. Obrigada por vocês terem vindo, obrigada por toda essa audiência, obrigada por todo esse carinho, obrigada por vocês participarem sempre que eu coloco uma votação. É muito ruim falar sozinho, tá, gente? É muito ruim falar sozinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, mandem pra mim e avisa todos os coleguinhas de vocês que está aberta nesse momento a inscrição para hemograma além dos valores de referência, ok? Esse curso, ele não acontece há mais de 3 anos, tá? Há mais de 3 anos. O ano passado eu tive, foi no começo do ano, então já faz 1 ano e meio que eu não abro turma para hemograma, nem do gratuito e nem do pago, tá? Porque, enfim, meu tempo não dava para fazer, mas esse primeiro curso que nós temos agora é totalmente, absolutamente gratuito, ok? Um beijo, meus amores, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Estejam aqui sempre comigo. Até semana que vem que a gente se encontra. Tchau!